Eu já sei, você quer um exemplo sobre como eu faço a definição dos meus projetos de design, não tá certo? Então, sem enrolação, gente, vem comigo, porque é lá no computador que eu vou mostrar pra vocês esse exemplinho, beleza? Então, estou aqui novamente com aquele nosso projetinho do Amazônia Web. E ele está aqui, ó, todo bonitinho, abertinho. Vamos lá novamente naquelas tarefas e processos. Ou seja, o que eu fiz para definir o meu projeto. Lembra que eu comentei com vocês sobre a organização dos dados? Eu vou abrir aqui, ó, em nova aba, todas essas etapas aqui, ó, de entrevista com usuários, pesquisa quantitativa, referências visuais, análise competitiva, personas e objetivos centrais, e eu vou passando por cada uma delas, beleza? Então vamos lá, primeiramente nessa parte de entrevistas com usuários. Uma coisa bem bacana que eu fiz, ó, primeiramente eu tinha feito em cada uma das páginas a transcrição, não uma transcrição direta, né, mas eu coloquei em tópicos as principais descobertas, as principais coisas que cada uma das pessoas falou nas entrevistas. Então, eu tinha já em tópicos que cada uma dessas pessoas tinha falado quando eu entrevistei elas, tudo bem bonitinho e tudo mais. Após isso, o que eu fiz foi pegar, ó, e coloquei na forma de tabela cada uma das perguntas. Por exemplo, quando eu perguntei para a pessoa qual que é a sua familiaridade com tecnologia, eu criei uma propriedade no Notion chamada tecnologia e coloquei aqui o número. Além disso, o que você sabe, todas as perguntas, o que você admira. Por exemplo, aqui o que você admira eu coloquei como tags, porque fica mais fácil de eu depois identificar quais tags que se repetem mais ou menos, por exemplo, problemas, acho que as pessoas estão preocupadas. Então eu coloquei tudo como tags, porque dessa forma eu pude ver aqui, ó, lado a lado, mesmo aqui, por exemplo, aqui que eu não coloquei como tags, é muito mais fácil para mim ver lado a lado o que cada uma das pessoas que eu entrevistei colocou, do que eu ter que entrar cada vez e ver, enfim. Então, para comparar, eu acho muito mais fácil fazer dessa forma. Então, eu coloquei tudo em propriedades. Claro que foi um trabalhão. Coloquei também aqui, ó, por exemplo, as referências, o que as pessoas citaram, e isso é legal porque eu vou utilizar depois. Coloquei também, ó, tudo como tag, tudo que todo mundo citou, tudo certinho, aqui problemas, enfim, eu fui colocando tudo como tags. Com a pesquisa quantitativa, eu fiz a mesma coisa. Trouxe ela aqui para dentro do Notion, e aqui dentro do Notion também, ó, coloquei tudo como tags. E eu fui até mais a fundo, porque na parte de pesquisa quantitativa, eu depois criei outras vistas agrupando dados. Por exemplo, ficou bem claro para mim, ó, que as palavras mais citadas quando falava em Amazônia, lembra que eu deixei aquelas perguntas abertas para as pessoas falarem, digitarem palavras relacionadas? As pessoas digitaram muito natureza, floresta, pulmão do mundo. Então isso já começa a me dar uma ideia sobre o que as pessoas acham que é Amazônia. Além disso, por exemplo, a definição de Amazônia, ó, biodiversidade, tá vendo tanto de gente que citou biodiversidade quando falava da definição de Amazônia? Para mim isso foi um dado muito, muito interessante. Tipo, eu imaginava biodiversidade, mas eu não imaginava que ia vir tanto. E para mim ficou bem claro depois dessas pesquisas que um dos principais pontos que eu teria que seguir, que eu teria que tentar abordar no meu projeto, era essa questão da biodiversidade. Aqui tem também, por exemplo, ó, todos os problemas relacionados à Amazônia, por exemplo, agrotóxicos, banalização, capitalismo. Então tinham várias coisas aqui, ó, que foram sendo citados. Os sentimentos foi uma coisa bem bacana também, um dado interessante que eu percebi, que quando as pessoas falavam um sentimento negativo, era seguido de outro positivo. Por exemplo, ó, o mais citado foi tristeza, 8 pessoas, e logo em seguida esperança. Depois orgulho e preocupação. Então, normalmente, os sentimentos relacionados à Amazônia eles eram muito contrastantes. Era um sentimento bom, um sentimento ruim, mas de preocupação, enfim. E isso foi um dado também bem interessante para eu poder explorar de uma forma mais ativa no meu projeto. Além disso, eu agrupei também a questão, aqui as referências a gente já tinha visto, mas ele não está agrupado aqui, está agrupado aqui em análise competitiva. Tudo que as pessoas citaram sobre referências, eu trouxe tudo para essa tabelona aqui, ó. Quando eu perguntei para as pessoas, que marca, que pessoa, o que você lembra quando fala em Amazônia, eles citaram de tudo, como por exemplo a Anitta, Leonardo DiCaprio, Greenpeace, Globo, Genocide, um monte de coisas. Eu coloquei tudo aqui numa lista, eu já organizei aqui por links, enfim, porque isso facilita depois para mim na hora que eu vou criar ideias, na hora que eu vou prototipar. Eu trouxe aqui, por exemplo, ó, também já quais foram as mais lembradas, o que as pessoas citaram mais. Criei uma galeriazinha também de o que é agência de notícias, o que era relacionado a cosméticos, famosos, filmes. Tudo isso me ajudou. Eu coloquei até uma foto da Anitta na selva.
Enfim, né, gente? Coloquei também aqui, ó, galeria do Instagram, porque eu peguei essas marcas que a galera citou e eu fui procurar o Instagram dessa galera pra ver o que essa galera tava postando, porque eu acho que é uma forma muito autêntica de entender de que forma as pessoas e marcas se relacionam com a Amazônia. Quando a gente vê Instagram, por exemplo, tem aquele feed, né? Então eu tirei um print dos feeds e coloquei aqui já pra eu ter uma noção também, e foi algo que me ajudou bastante. Além disso, tem também a questão de personas que eu criei também nessa fase de definição. Então, assim, as partes de pesquisa eu tinha feito na etapa de descoberta. Na fase de definição, eu fiz toda essa parte de organização dos dados. As personas eu criei nessa fase de definição, por exemplo, aqui a persona, Maria Alice, coloquei aqui perfil, gênero, idade, formação. Até foi bem parecida, a Maria Alice eu coloquei bem parecido com uma persona que eu entrevistei. Tentei trazer umas características bem próximas dela. Coloquei aqui uma história, por exemplo, por que é importante para Maria Alice saber mais sobre a Amazônia. No caso aqui dela, para usar melhor o que a Amazônia tem a oferecer. Aqui também conhecer mais objetivos, necessidades, dores e medos. Enfim, eu criei 3 personas no meu caso, eu criei elas de idades diversas, de gêneros diversos, tentei pegar um público mais amplo, porque quando a gente fala Amazônia, no fundo é o público brasileiro e não só brasileiro, né? Aqui eu nem coloquei nas minhas personas público além do Brasil, porque extrapolaria os limites do meu projeto, já que esse projeto ele era também com um tempo bem limitado, né? Lembra que eu fiz todo esse projeto em 6 semanas. Deus me defenderá, né? Então assim, daí é que tem minhas personas, bonitinho. Além disso, tem aqui ó, os objetivos e problemas centrais. Lembra que eu falei daquele documento? Olha um exemplo dele preenchido. O objetivo do meu projeto foi ó, gerar conscientização sobre a Amazônia ao apresentar sua riqueza em detalhes. Ou seja, quando eu vi todas aquelas coisas sobre biodiversidade, sobre quantas pessoas falam de natureza e coisas assim, ficou bem claro que a riqueza da Amazônia era algo muito importante para todo mundo quase, sabe? Inclusive para as pessoas que eu entrevistei foi algo que foi muito citado, essa questão de a Amazônia tem muita riqueza que a gente não conhece bem, que a gente não sabe, que a gente acaba não cuidando, enfim. Para mim ficou bem claro que essa questão de representar a riqueza era algo muito importante. As motivações, incentivar as pessoas a realmente gostarem da Amazônia, incentivar o uso consciente e saudável, diminuir a destruição da Amazônia. Problemas centrais, ó, que eu falei que eu deixei separado, porque aqui eu coloquei os problemas centrais da Amazônia, não do projeto em si. Então eu coloquei aqui, ó, desmatamento, politicagem, ganância, tudo isso daqui, ó, tá vendo que tem porcentagem? Porque isso eu peguei diretamente das minhas pesquisas. Além disso, o site, o projeto deve resolver a falta de informação confiável, ajudar as pessoas a pensar na riqueza da Amazônia antes de lembrarem que está sendo destruída. E um terceiro ponto aqui é organizar a diversidade da Amazônia. Ou seja, vocês conseguem ver como isso está conversando bem com as minhas pesquisas? Essa questão de informação confiável, que foi algo que foi muito citado também, ó, falta de informações, politicagem e assim por diante. Ajudar a pensar na riqueza da Amazônia antes de lembrar que está sendo destruída. Lembra que eu falei daqueles sentimentos contrastantes? Então, quando eu trago isso para cá, eu já trago como se os próprios dados, as próprias pesquisas estivessem filtradas. Aqui eu coloquei até algumas coisas a mais, por exemplo, que as pessoas admiram na Amazônia, porque isso é legal para eu trazer para o meu projeto, já que me ajuda a pensar, poxa, o que eu tenho que manter da Amazônia nesse website? Porque se a Amazônia fosse um website, como que ela seria? Eu tenho que saber o que as pessoas gostam e o que as pessoas não gostam também. Além disso, vantagens competitivas, apresentar a Amazônia de forma única em meio digital, enaltecer a diversidade da Amazônia e permitir que as pessoas conheçam e se conectem com a Amazônia. Então essas seriam as vantagens competitivas do meu site. O público que eu coloquei aqui, eu coloquei no fundo um resumo das pessoas que responderam o meu formulário. E ali eu já tinha alguma base, enfim, e eu trouxe aqui esse resumo. Claro que no mundo ideal eu teria uma amostra muito maior nessa pesquisa quantitativa, né? Porque 40 pessoas ainda pensando em Amazônia, que é um negócio que tem abrangência nacional, ainda é super pouco. Mas aqui pro meu projeto, como também não era um projeto que seria lançado, enfim, serviu super bem e conseguiu me dar essa base que eu precisava. Mas se fosse um projeto realmente maior, por exemplo, uma marca tipo, sei lá, Natura, que foi super citada, aí claro que valeria o investimento de mais tempo, de enviar para muito mais gente e assim por diante. Aqui também coloquei definição de Amazônia, que foram coisas muito citadas, eu achei bacana de trazer. Primeira palavra que vem na cabeça. Então, nesse documento, eu coloquei muitos dados da pesquisa, porque esse documento eu vou olhar várias vezes durante o meu projeto, e é importante eu ter esses dados aqui bem fáceis, de forma bem rápida, para eu bater o olho e saber o que tinha ali. Eu coloquei até as marcas aqui, e o direcionamento foi algo que eu criei, como se um cliente tivesse pedido, mas é porque, né, eu gosto de ter um desafiozinho a mais. Então, os direcionamentos que eu coloquei para mim nesse projeto foram
precisa tentar aproximar ao máximo da sensação de estar na natureza, precisa ser criativo, mas ao mesmo tempo funcional, e o terceiro é que não pode parecer uma ONG ou um produto que cuida da Amazônia. Então eu trouxe esses direcionamentos mais para desafio pessoal do que para qualquer outra coisa, e não tinha nenhuma observação ali, só que não tem concorrentes, né? Porque eu honestamente nunca vi um site sobre como seria se a Amazônia fosse um website. E você já deve estar imaginando que é justamente isso daqui que vai puxar o nosso desafio do Alfred, tá certo? Você está certíssimo, gente. O teu desafio nessa aula é você definir os objetivos e problemas centrais do seu projeto. Se você quiser, você pode utilizar o modelo que eu deixei para vocês. Se você quiser, coloque coisa a mais nele, assim como eu coloquei aqui no meu. Se você quiser, pode utilizar qualquer outro modelo, mas o importante aqui é que você tenha bem definido qual que é o seu objetivo, qual que é o problema que você vai resolver, beleza? Porque isso vai determinar como que você vai prosseguir para as próximas etapas. Além disso, você deve aplicar pelo menos mais uma ou duas ferramentas de definição. Lembra todas as coisas que eu citei, como por exemplo, personas, principais tarefas, enfim, pesquise outros métodos, veja as listas que tem no site, porque lá também tem outros métodos que você pode aplicar. Então aplica lá pelo menos mais uma ou duas ferramentas de definição. E por fim, ao finalizar essas etapas, eu quero que você responda, isso daí pode ser para você mesmo, enfim, mas responda essas 3 perguntinhas aqui. A primeira delas, você está seguro do que você realmente vai resolver? A segunda pergunta, você sabe qual é esse problema? E a terceira, você sabe se ele é realmente um problema? Então assim, se você responder tranquilamente essas questões, se você sabe o que vai ser resolvido, você sabe que é um problema e você sabe qual é o problema, aí você pode vir comigo, você pode clicar nesse cardzinho bem bonitinho que está aí na sua tela, para a gente ir para a próxima aula que a gente vai começar a trabalhar com a ideação, ou seja, como resolver esse problema. Se você ainda não está seguro, eu sugiro, estuda um pouco mais, faz mais algumas pesquisas, organiza melhor seus dados, até você ter isso bem resolvido e essas 3 perguntinhas bem respondidas, beleza? Então bora para a próxima aula!